Fala, nação Vinegra e Parque São Jorge. Pois é, o Corinthians venceu 2-1, todo mundo tá feliz, né? Primeiro jogo das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Jogo de ida, tem o jogo de volta na terça. Acho que a gente ganha, tá? Acho que a gente passa. Mas de qualquer maneira, foi uma bela partida e o Corinthians ainda tem o jogo do Fluminense. Mas o que aconteceu? Depois desse jogo, zona mista, o presidente soltou a língua das negociações e vamos atualizar vocês sobre alguns pontos muito importantes. Beleza? Você que não é inscrito, se inscreve no canal, ativa a notificação, compartilha, comenta se gostar do conteúdo. Você que já é inscrito já sabe o ritual, né? Dá aquela curtida, compartilha ou comenta, principalmente no final do vídeo. Beleza? Valeu aí e vamos começar esse videozinho falando sobre... rapaz, Hugo Souza. Hugo Souza... todo mundo tá pedindo, na verdade, né? Já tem uns 2 jogos ali que tava absolutamente um consenso de que o Hugo Souza, o Corinthians tinha que antecipar. E a matéria do Central do Timão que trouxe o seguinte: satisfeito com as exibições do jogador desde que chegou ao Parque São Jorge, o Corinthians deseja adiantar a compra do goleiro Hugo Souza junto ao Flamengo. A informação foi divulgada à Central do Timão pelo presidente alvinegro Augusto Melo, que também descartou a vinda de outros nomes que confirmou a chegada de 2 atletas sul-americanos. Essa parte dos atletas a gente comenta depois, tá? Primeiramente vamos falar do Hugo Souza. Segundo o presidente corintiano, o negócio com o clube carioca ainda não está fechado, porém estaria já encaminhado. Para que o Hugo Souza, emprestado ao Corinthians até dezembro, permaneça no clube em definitivo, o Timão precisa pagar ao Flamengo o valor de 800 mil euros, cerca de 4,7 milhões pré-fixados como opção de compra em contrato. Outra informação apurada pelo Central do Timão é sobre a data de apresentação do meia Thales Magno, que já atuou 2 vezes pelo Corinthians, marcando 2 gols, vai ser apresentado depois de 2 aparições ali. O Corinthians é uma maravilha, né, galera? Porque é o seguinte, venhamos e convenhamos, né? Depois do cara fazer a apresentação de gala, digamos assim, né? Hoje fez uma boa partida, mas, tipo assim, se apresentou, fez gol no primeiro jogo, salvou o Corinthians do Red Bull. Agora fez gol para dar vantagem ao Corinthians na disputa. Só depois desses 2 jogos que o cara vai ser apresentado. Tá de sacanagem. O Hugo Souza, posso dizer o seguinte: demorou, tardou. Me parece que é uma escolha acertada do Augusto Melo, da direção, antecipar. Sabe-se que, caso o Corinthians não faça a aquisição, qualquer time europeu, por exemplo, pode fazer uma proposta ao Flamengo. O Flamengo avisa o Corinthians tem 10% da proposta que for aceita pelo Flamengo. Então é muito pouco um ressarcimento por um jogador que se ligou com tanta como eu posso dizer, né? Assim, um laço tão sanguíneo como o Hugo Souza está com a camisa do Corinthians. Então, acerta a direção, eu acho que tem que antecipar logo mesmo. Dentro do contrato há essa prioridade e é uma forma de se blindar contra a tentativa, talvez, de tirar o goleiro que está em grande fase do Corinthians. Se não é o Hugo Souza, talvez o Corinthians estaria em uma situação muito pior. As valências defensivas do Hugo Souza são excepcionais. Depois a gente vai fazer um vídeo ali, uma live sobre isso, mas acerta a diretoria neste ponto, né? Demorou, pelo menos nesse ponto está mais adiantada, ok? Vamos agora para a atualização das negociações em relação a recuos nas contratações. 2 dias atrás eu fiz uma live falando sobre isso, que o Corinthians tinha 2 jogadores rejeitados, que eram o Arce e o Plata. Pois bem, o que acontece agora? Augusto Melo atualizou as negociações do Corinthians, né? E, de certa forma, temos aqui uma situação em que ele reafirma: o Arce não vai vir, ele descartou o Plata e também, essa é a parte surpreendente dessa situação, ele descartou também o Cuéllar. Isso aí está muito mais atrelado ao que está acontecendo agora, que é a contratação do José Martínez, né? Volante venezuelano que estava no MLS. Então,
como ele percebeu talvez o valor muito acima do que ele poderia pagar, o que ele gostaria de pagar pelo Coelho, e não havendo a rescisão amigável, Coedjar, né, desculpem, para a sua aquisição, ele decidiu ir para uma outra opção. Bom, então vamos atualizar de acordo com a matéria, né? O Corinthians descartou as contratações do volante Gustavo Coedjar, dos atacantes Gonzalo Plata e Alex Arce. A informação do próprio presidente do Augusto Melo, após ser questionado pela central do Timão a respeito do andamento das negociações que o clube promovia com esses nomes. O nome de outro atacante, Dario Benedetto, também era ventilado junto ao clube e foi igualmente negado pelo dirigente. A central do Timão já havia noticiado nos últimos dias que as negociações com Plata e Arce haviam recuado, após seus clubes, o Al Saad e a LDU, respectivamente, não serem flexíveis em relação a valores e resistirem a liberar os atletas. Já a vinda do Coedjar, segundo Augusto, deixará de acontecer, pois o volante que estava em processo de rescisão com o Al-Shabaab aumentou sua pedida salarial. Por outro lado, ainda segundo o presidente, o clube do Parque São Jorge deve anunciar 2 reforços nas próximas semanas. Inicialmente, Augusto Melo havia afirmado à central do Timão que tratava-se de 2 atletas que atuavam no futebol argentino, mas minutos depois, outra fonte ligada à direção do clube retificou a informação. Um dos atletas atua, na verdade, na MLS, a Liga de Futebol dos Estados Unidos. Trata-se do volante José Martínez, que atualmente defende a Philadelphia Union. A informação também foi vinculada por diversos outros veículos durante esta madrugada de quarta-feira, 14. Outro reforço é um centroavante argentino, cujo nome é mantido em sigilo pelo mandatário alvinegro. Sobre isso, só para lembrar, tá? A informação com exclusividade foi do blog do Macedo, que tratou diretamente sobre a contratação do volante José Martínez, tá? O GE trouxe a informação da contratação por 10,9 milhões de reais, 2 milhões de dólares nesse momento, né? E praticamente sacramentado. Está esperando o retorno dele, a chegada dele ao Brasil para a sua aquisição. Quanto ao atacante argentino, ninguém sabe, estamos buscando esse jogador. Segundo o blog do Macedo, inclusive, falou que é a terceira opção corintiana. E tá difícil de vir a terceira opção corintiana. Os números são interessantes para um volante que tem a sua capacidade de destruição, mas tem uma boa saída com o pé, principalmente em bola longa. É uma boa aquisição, é uma alternativa. O Coedjar estava pedindo um valor elevado, né? Bem salgado, tanto o time quanto ele. Numa eventual saída de uma rescisão amigável, o valor foi bem acima e o Corinthians decidiu trocar a negociação por um jogador mais acessível. Acerta a diretoria neste ponto também, né? Então, de certa forma, temos ali já o conjunto, o Corinthians então está finalizando 2 contratações, um atacante, centroavante e um volante. Não sei se o Corinthians nessa monta vai tentar mais um ponta. Talvez, e aí é uma percepção minha, talvez haja um recuo na venda do Wesley nessa janela para não precisar fazer uma aquisição de um ponta, um jogador de lado ou dentro das características do próprio elenco. O que vocês acham? Corinthians acerta na contratação do José Martínez, acerta no recuo dos jogadores. O que vocês acharam das atualizações do mercado corintiano? Comenta aí que eu quero saber se vocês gostaram do Xavier, do Martínez, né? De José Martínez. Qual a expectativa e quem vocês acham que pode ser o atacante argentino que está na mira corintiana? E claro, todas essas movimentações, inclusive o recuo do Coedjar, que eu achei que seria jogador do Corinthians. Se inscreva no canal, ativa a notificação se gostou do conteúdo e compartilha também, ajuda bastante. Valeu, até a nossa live mais tarde às 22 horas.